Bom dia, nosso assunto de hoje é sistema respiratório. E a respiração que estudaremos é a pulmonar, que é a respiração que nós, mamíferos, fazemos. Inicialmente falaremos sobre as estruturas que compõem esse sistema. A primeira estrutura que nós vamos falar é o sistema respiratório, é a cavidade nasal. A cavidade nasal, ela tem várias funções, como por exemplo, de umidificar, tendo em vista que aqui existem glândulas de muco. Então, quando o ar passa, esse ar vai ser umidificado. Tem a função também de filtrar, uma vez que aqui existem pelos na narina, né? Então, esses pelos funcionam como filtradores. E como essa área é uma área altamente vascularizada, ou seja, é uma área que tem muitos vasos sanguíneos, também promove o aquecimento do ar, que é inalado. Bom, uma vez o ar sendo inalado pelas narinas, passa pela cavidade nasal, passa pela faringe, que inclusive é a estrutura comum tanto ao sistema respiratório como ao sistema digestório, e depois passa pela epiglote, né? Quando a epiglote está aberta, o ar passa. Se ela está fechada, o ar não vai passar, e isso é sinal de que você está deglutindo, você está engolindo alguma coisa. Então, quando você engole alguma coisa, essa epiglote ela vai se fechar, né? Para que assim o alimento não vá para o sistema respiratório, porque para o sistema respiratório só pode ir ar. Depois passa pela traqueia, que é uma estrutura cartilaginosa, desce até os brônquios, não é? E os brônquios vão se ramificando cada vez mais finos. E esses brônquios mais finos são chamados de bronquíolos. E no final dos bronquíolos, nós vamos encontrar vários saquinhos, como se fossem bolsinhas, que nós chamamos de alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, quando estão todos juntos, formam o que nós conhecemos como pulmão, ok? Essas estruturas, né, que seria o pulmão direito e o pulmão esquerdo, elas são revestidas por uma membrana chamada pleura, ok? Então, a membrana chamada pleura reveste a cavidade, reveste os pulmões. E o sistema respiratório também precisa de duas estruturas musculares, que é o diafragma e os músculos intercostais. Então, esses dois músculos possibilitam que o pulmão consiga se expandir, né? Ou seja, ocupar maior espaço dentro da caixa torácica, e também permite que ele seja reduzido, né? Ocupando menor espaço na caixa torácica. Depois a gente vai ver isso melhor. E qual é a função do sistema respiratório? A função do sistema respiratório é capturar oxigênio, não é isso? E por que capturar oxigênio é tão importante para a gente? Para que nós possamos executar o nosso metabolismo, né? Nós sabemos que para se ter energia, você ingere o alimento. Mas adianta você ingerir o alimento e o nutriente resultante da degradação desse alimento ir para as células, como por exemplo a glicose? Vamos supor, você come um pedaço de pão, você está se sentindo fraco, come um pedaço de pão. O pão ele é rico em carboidrato. Aí você passa esse pão pelo sistema digestório todinho. Ele vai ser digerido e as moléculas de glicose que constituem esse pão vão ser absorvidas pelo sistema digestório e vão ser encaminhadas ao sistema circulatório. O sistema circulatório, por sua vez, fornece essa molécula de glicose, que é uma molécula altamente energética, às células, né? Para que essas células continuem vivas, se reproduzindo, produzindo substâncias, degradando substâncias, né? Então, para que elas façam tudo isso, elas precisam de energia que está retida, por exemplo, na molécula de glicose. Mas a molécula de glicose é tão energética, que a célula não consegue usufruir dessa energia. É como se você tivesse uma cédula de R$100, fosse, por exemplo, num botequim e pedisse, me vê uma bala. Provavelmente você não conseguiria comprar uma bala. Por quê? Porque a pessoa não ia querer te dar um troco, né? Ou, de repente, nem teria o troco para te dar. O que ela faria para você? Vai lá, troca esse dinheiro, traz um dinheiro menor, não é? Traz uma cédula de menor valor, que a gente negocia a bala. A mesma coisa é a célula. Quando nós fornecemos a essa célula, através da alimentação, essa molécula de glicose, que é altamente energética, a célula não consegue usufruir dessa energia retida nessa molécula. Então, ela precisa transformar essa molécula em estruturas energéticas menores, em moléculas menores, né? E aí, como é que ela faz isso? Ela faz isso através de um processo que acontece dentro da célula, que é a respiração celular. A respiração celular, ela vai transformar essa molécula de glicose, toda cheia de energia, em moléculas menores chamadas ATP, adenosina trifosfato.
E aí, quando a célula consegue fazer essa transformação, aí sim ela consegue usufruir dessa energia para se reproduzir, para produzir substâncias, para degradar substâncias, ou seja, para fazer as suas funções, para se manter viva, né? Mas para que ela faça essa transformação, para que ela faça essa conversão através do processo de respiração aeróbia, ela precisa do oxigênio que está fora do corpo e que vai entrar no corpo através do processo da inspiração, que acontece através da respiração, ok? Bom, então essa é a função da respiração. Assim como também eliminar o gás carbônico, que inclusive é gerado justamente nesse processo que se transforma a glicose em ATP, adenosina trifosfato. Mas vamos entender isso melhor. Por exemplo, aqui nós temos os alvéolos pulmonares, que são aqueles saquinhos que eu mostrei para vocês, ó, que são esses aqui, que formam, o conjunto deles formam, né, a estrutura do pulmão. E você pode observar que, relacionado a esses alvéolos, que são esses saquinhos que se enchem de ar e se esvaziam de ar, né? Eles são irrigados por muitos vasos sanguíneos. Olha só quantos vasos sanguíneos que existem aqui. E aqui ele tirou um para você ver como é que funciona a coisa, né? Então, aqui ele colocou o capilar sanguíneo, colocou o alvéolo. Aí aqui está dizendo, ó, quando você inspira, quando você bota o ar para dentro, esse alvéolo se enche de ar. Então, você vai ter muito mais oxigênio dentro do alvéolo do que no capilar sanguíneo. E por esse motivo, o oxigênio passa do alvéolo para capilar, num processo chamado difusão. Em contrapartida, você vai ter muito mais gás carbônico na corrente sanguínea, porque as células produziram esse gás carbônico quando converteram, por exemplo, a glicose em ATP, como eu expliquei antes. Então, vai ter muito mais gás carbônico na corrente sanguínea do que no alvéolo. Então, por difusão também, o gás carbônico passa da corrente sanguínea para o alvéolo pulmonar e no processo de expiração, que é quando você joga o ar para fora, esse gás carbônico vai sair, ok? Lembrando a vocês que difusão é aquele processo onde as substâncias saem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ok? E aqui nós temos a representação do pulmão. Bom, passando, nós temos aqui alguns complexos. Quando nós temos o oxigênio, o gás oxigênio unido à hemoglobina, hemoglobina eu já ensinei para vocês, é aquela proteína vermelhinha que constitui a hemácia, que nós conhecemos como glóbulo vermelho, que faz o nosso sangue ser vermelho. Então, se nosso sangue não tivesse hemácia, se o nosso sangue não tivesse essa célula, nosso sangue não seria vermelho. Porque é a hemácia que é constituída também por hemoglobina, que é um pigmento vermelho, né, que dá cor ao nosso sangue. E é justamente essa hemoglobina que carrega, melhor dizendo, que transporta o oxigênio para que assim ele possa chegar nas células. Quando a hemoglobina, que constitui a hemácia, está unida ao oxigênio, nós temos o complexo chamado oxihemoglobina. E aí, então, essa oxihemoglobina, ela vai possibilitar que as células do corpo recebam esse oxigênio para fazer aquela transformação de glicose que ela obteve na alimentação e em ATP, para que ela, assim, continue viva, funcionando. Quando nós temos o dióxido de carbono mais a hemoglobina, nós temos a carboxihemoglobina. Quando nós temos o monóxido de carbono mais a hemoglobina, nós temos a carboxihemoglobina, que inclusive é tóxica, ok? Esse daqui, esse complexo aqui, carboxihemoglobina, é aquele que a gente viu lá no slide anterior, que inclusive mostra, né, o gás carbônico, tá vendo? O dióxido de carbono se dissociando da hemoglobina para chegar ao ar. É claro que nem todo o gás carbônico que nós produzimos vai ser eliminado uma vez ele tendo sido transportado pela hemoglobina. Existem algumas outras possibilidades, mas a gente não vai ver aqui. Movimentos respiratórios. Quando você faz a inspiração, ó, tá vendo? Você bota o ar para dentro. E você bota o ar para dentro porque a pressão de fora ela é superior à pressão de dentro. Então, por isso que o ar entra, ok? E para que o ar entre, o diafragma e os músculos intercostais eles vão se contrair. E quando eles fazem isso,
a caixa torácica, que é esse espaço onde fica o pulmão, ela aumenta de tamanho, né? Ela aumenta o seu volume e isso possibilita que o pulmão também se encha de ar. Então, aqueles saquinhos vão se encher de ar, então o volume do pulmão vai aumentar. Isso só é possível porque a caixa torácica que protege o pulmão, ela está com o volume aumentado por conta da contração do músculo diafragma e dos músculos intercostais. Bom, aqui nós temos a expiração. No caso da expiração, acontece o contrário. A pressão interna é maior do que a pressão externa, por isso o ar sai. E existe, por exemplo, o relaxamento do músculo diafragmático, que é esse músculo plano que está aqui, e dos músculos intercostais. Então, quando eles relaxam, o volume da caixa torácica diminui. Consequentemente, o ar que está dentro dos alvéolos, ele vai sair para o meio externo, ok? Bom, nosso próximo assunto é sistema circulatório. Primeiro, nós vamos falar sobre a estrutura, né? O nosso sistema circulatório, ele é constituído por coração e vasos sanguíneos, né? E lá no coração, nós temos, no coração dos mamíferos, né? Porque tem diferenças, por exemplo, o coração de um anfíbio, o coração de um réptil, né? Um pouquinho diferente dos peixes. Nós vamos estudar o coração dos mamíferos, que assemelha-se ao das aves. Bom, nesses dois tipos de corações, nós temos 4 cavidades, ou seja, 4 espaços ocos dentro dele, sendo 2 átrios, tá vendo? E 2 ventrículos. Nós também vamos observar que existem válvulas. Aqui do lado direito, nós temos válvula, a válvula chamada válvula tricúspide, ok? Ela tem 3 arquinhos, é que só dá para ver 2 por conta do tipo de desenho que é, mas ela tem 3 lamelas, ó, uma lamela, 2 lamelas e a outra seria proporcional a essas 2 que já estão aqui, mas são 3 lamelas. Mas é fácil lembrar, porque a válvula é tricúspide, tri lembra de 3, então ela tem 3 lamelas, né? Tem 3 válvulas. Agora, aqui, do lado esquerdo, nós temos a válvula chamada de mitral, ou ainda bicúspide, porque ela só tem 2 válvulas, ok? Beleza. O fluxo do sangue no coração é sempre de cima para baixo, a gente não pode esquecer isso nunca. E por que é sempre de cima para baixo? Porque as válvulas impedem o refluxo. Quando a pessoa tem um problema nessas válvulas, aí acontece o refluxo do sangue, aí nós chamamos essa alteração de sopro, né? Quando o médico vai auscultar, quando bota o esteto lá para ouvir, quando o coração contrai, em vez do sangue ser expulso para o vaso sanguíneo, ele pode refluir para os átrios. E aí então tem aquele barulho como se fosse um sopro. Outra coisa característica do coração é que o ventrículo esquerdo ele tem uma espessura muito maior do que o ventrículo direito e do que os átrios. E por que ele é muito mais espesso? Porque a contração do ventrículo esquerdo vai possibilitar que o sangue saia pela artéria aorta, que se subdivide em várias outras artérias que nutrem todo o nosso corpo. Então, esse sangue que sai daqui ele tem que ser um sangue que saia com muita pressão, porque senão não consegue fazer essa distribuição adequadamente. Então, ó, o coração é um órgão muscular oco que tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios estão em cima, os ventrículos estão embaixo, onde o ventrículo esquerdo tem uma espessura muito maior do que as demais cavidades, pelo motivo que já expliquei. O fluxo de sangue é sempre dos átrios para os ventrículos. Não existe fluxo sanguíneo lateralizado, tá vendo? Porque tem esse septo, essa divisão. O lado direito tem a válvula chamada tricúspide, que tem 3 lamelas, e o lado esquerdo tem a válvula chamada bicúspide, que tem 2 lamelas. Outra informação importante é que o lado esquerdo sempre tem sangue arterial e o lado direito sempre vai ter sangue venoso, ok? Então, agora nós vamos estudar a circulação. Vamos começar a circulação com o ventrículo esquerdo. Ó, quando o coração contrai, essa parte inferior aqui, o ventrículo esquerdo e o direito, quando eles se contraem, eles vão expulsar sangue. Esse sangue não vai refluir para os átrios, por quê? Porque tem as válvulas. Bem, aqui nós temos um esquema que explica a pequena e a grande circulação, tá vendo? Vocês dizem que não sabe desenhar, eu também não sei não, mas eu tento, viu lá? Então, vamos lá.
Bom, aqui nós temos a representação do coração, que é dividida em 4 partes, lembra? Em cima os átrios, embaixo os ventrículos. Quando você vai fazer a circulação, quando você vai descrever a circulação, você inverte os lados. O lado esquerdo vira direito e o lado direito vira esquerdo. Então, por isso que aqui está trocado. Aí aqui eu botei esse símbolo para representar o corpo e aqui esses dois para representar os pulmões, ok? Lembrando que o lado esquerdo do coração tem sempre sangue arterial, que é aquele sangue rico em oxigênio, nutrientes, e o lado direito tem sempre sangue venoso, que é aquele rico em gás carbônico que precisa ser eliminado, e excretas que também devem ser filtradas pelos rins, ok? Toda vez que você vai falar de um vaso sanguíneo que vai sair do coração, nós chamamos esse vaso sanguíneo de artéria. Quando os vasos sanguíneos chegam ao coração, nós chamamos eles de veias, ok? Então vamos lá. O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito eles se contraem. E aí, quando eles se contraem, as válvulas se fecham para evitar o refluxo para o átrio direito e para o átrio esquerdo, certo? E, consequentemente, esse sangue ele vai para um vaso sanguíneo. Então, vamos começar com o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo contrai, que é no mesmo tempo que o ventrículo direito, o sangue é expulso para a artéria aorta. Essa artéria aorta se ramifica em várias outras artérias que leva sangue oxigenado e com nutrientes para todo o corpo. Esse corpo é formado por células, não é? E elas vão metabolizar esse oxigênio, né, esses nutrientes e tal, e vão gerar resíduos. E esses resíduos são tóxicos para as células que formam o corpo. Então, essas células vão fazer o quê? Precisam se livrar desses resíduos. Mas como é que elas se livram deles? Jogando na corrente sanguínea. E aí, esses vários vasos sanguíneos que existem aqui, receberão esse gás carbônico, essas excretas. E aí, então, vai ter um momento que esses vasos sanguíneos eles vão começar a se fundir, a se unir, a ponto de fazer dois vasos muito importantes, que é a chamada veia cava inferior e superior. Então, a veia cava inferior e superior levam esse sangue rico em gás carbônico para o coração, lá de volta para o átrio direito. O vaso sanguíneo chamado veia cava inferior, ele leva sangue das partes de baixo da linha do coração para o coração. E a veia cava superior leva o sangue dos órgãos ou das estruturas que estão acima da linha do coração, né? Como, por exemplo, do cérebro, né? Então, a veia cava inferior e superior trazem o sangue rico em gás carbônico, né? O sangue venoso aqui para o átrio direito. E aí, então, esse sangue desce pelo ventrículo direito, e aí o ventrículo direito vai contrair, que isso acontece no mesmo tempo que o ventrículo esquerdo contraiu, né? Mas vamos entender agora melhor como isso funciona no ventrículo direito. E aí, então, a válvula que se fecha para evitar o refluxo, e aí o sangue é expelido através das artérias pulmonares. São duas artérias pulmonares. Por quê? Porque nós temos dois pulmões. Então, sai uma artéria pulmonar para o pulmão direito e outra para o esquerdo. E aí, então, aqui nesses pulmões acontece o processo chamado de hematose, que é quando se tem a inclusão do oxigênio na corrente sanguínea e a eliminação do gás carbônico na corrente sanguínea, uma vez que ele vai ser eliminado pela expiração. E aí, então, com o processo da hematose acontecendo aqui nos pulmões, esse sangue deixa de ser venoso e passa a ser arterial. E aí, quando ele sai dos pulmões, ele sai através de duas veias de cada pulmão. Aqui sai através das duas veias pulmonares direitas e esquerdas e chegam aqui no átrio esquerdo, já oxigenado, ou seja, sangue arterial. E aí depois vai para o ventrículo esquerdo, vai para o corpo, vai para o átrio direito, ventrículo direito, vai para os pulmões, depois para o átrio esquerdo. Então vai fazer como se fosse um 8. Tá vendo? É sempre assim. Quando os átrios estão recebendo sangue, eles estão relaxados, ok? Quando os ventrículos estão expelindo sangue, eles estão contraídos. Eles alternam esses movimentos de contração e relaxamento. E é assim que acontece, né, de uma forma bem simplificada. O sistema circulatório, a circulação é muito fácil, só é você guardar isso aí. Lembrando que, às vezes as pessoas falam assim, toda artéria carrega sangue arterial, toda veia carrega sangue venoso. Isso não é verdade, né? Porque aqui nós estamos vendo que as veias pulmonares estão carregando sangue arterial, que foi aquele resultante da hematose lá do pulmão. E que as artérias pulmonares estão carregando sangue o quê? Venoso. Então, isso não é verdade, mas é verdade que todo sangue que chega ao coração,
vai chegar sempre através de uma veia. E todo o sangue que sai do coração sempre vai sair através de uma artéria, ok? E aqui nós temos aqueles vasos sanguíneos que se ramificam. Lembra que eu falei para vocês? Que eles vão se ramificando e vão se unindo para que a circulação aconteça. E relacionados, obviamente, ao coração, né? E aqui nós temos a relação, ó, pulmão e coração. Que relação seria essa? Veja bem, o coração ele é um órgão muscular oco. Então, ele é feito de várias células musculares. E ele contrai e relaxa. Então, se as células contraem e relaxam, elas estão gastando energia porque estão executando uma atividade. Olha que interessante. Se a pessoa não respira, ela não tem oxigênio. Se ela não tem oxigênio suficiente, né, vamos dizer assim, se a pessoa tem uma respiração inadequada, ela vai ter um índice de oxigênio insuficiente. E aí, consequentemente, isso pode impactar na atividade cardíaca. Por quê? Porque para que as células do coração transformem a glicose que o indivíduo teve na alimentação em ATP para que a célula do coração contraia e relaxe, ela tem que ter oxigênio para fazer essa transformação de forma eficiente, né? Porque existe como produzir de forma diferente, mas de forma eficiente tem que ter o oxigênio para fazer o processo que a gente chama de respiração aeróbia. Então, qual é a relação entre a respiração pulmonar e a circulação? Né? A relação é que o coração é um órgão muscular, onde as células musculares contraem e relaxam, logo elas precisam converter glicose em ATP para funcionar. E qual é o processo mais eficiente para fazer isso? É o processo de respiração celular aeróbia, que exige o oxigênio, que é obtido pelo indivíduo através da respiração. Beleza? Então, essa é a relação. Inclusive, só dá para fazer respiração também se o índice de oxigênio estiver adequado lá nos músculos intercostais e diafragmáticos, né? Se o índice de oxigênio não estiver adequado nos músculos intercostais e diafragmáticos, como é que eles vão contrair e relaxar para que o pulmão consiga captar e eliminar gases? Não vai ter como. Então, isso é uma coisa importante para se pensar. Outra coisa interessante é que o coração ele tem uma estimulação elétrica própria. Isso, claro que isso não quer dizer que o coração ele não tem influência do sistema nervoso central, porque tem. Tanto é que quando a gente fica nervoso, a emoção se dá onde? No cérebro, né? E aí nós conseguimos sentir o palpitar do coração, né? Mas conseguimos por quê? Porque o cérebro, o sistema nervoso, ele estimula a atividade cardíaca. Mas muitas vezes as pessoas podem ter morte cerebral e não ter morte cardíaca, ou seja, o coração continuar batendo, mas o cérebro ter morrido. Por quê? Porque o coração ele tem a capacidade de eliminar o seu próprio estímulo para que ele continue contraindo e relaxando. É claro que com o tempo, essa pessoa que teve morte cerebral ela vai morrer, né, de falência múltipla dos órgãos. Mas é só para a gente entender melhor. Por exemplo, aqui nós temos um coração. E aqui nós temos o nó sinusal, o nó atrioventricular e a rede de Purkinje, né? Aqui nós temos o feixe de His. E o que seria isso aqui? Seria a estrutura nervosa aí do tecido cardíaco, né? Então, se gera um estímulo nervoso aqui, esse estímulo nervoso é passado para o nó atrioventricular, que é o nó que fica entre o átrio e o ventrículo, né? Entre o átrio e o ventrículo. E aí depois desce pelo feixe de His e vai o estímulo elétrico pela rede de Purkinje. E isso faz o coração contrair e relaxar. Então, por isso que quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, né, você consegue, com a massagem cardíaca, estimular o retorno do batimento cardíaco. Porque quando você aplica uma força sobre o coração, essa força mecânica ela pode ser transformada. Né? E aí, então, é como se você desse uma carga de bateria nesse nó sinusal, né? No nó atrioventricular e tal. E aí, então, esse coração pode voltar a bater. E aqui fica o nosso recado, que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Um beijo e fiquem com Deus.